Boa noite, amigos da Infinity TV, um novo canal de comunicação. No ar, em seu programa de estreia, Brasil na Pauta, que tem por objetivo informar, esclarecer e apresentar algumas personalidades do nosso país. Lamento profundamente a morte de uma jovem e promissora cantora, musicista e letrista, Amy Winehouse, desculpe, é a emoção. A exemplo dela, vítima de um trágico fim aos 27 anos, pelo uso excessivo de drogas e álcool, assim como Jimi Hendrix e mais alguns que eu gostaria de dizer, inclusive Janis Joplin. Gente, é lamentável o que a droga pode produzir na sociedade. Pessoalmente, eu acredito que, eliminando o fabricante, nós eliminaríamos o traficante, mas é um problema difícil. A polícia se desdobra, e se desdobra muito. E para tratar desse tipo de assunto, temos aqui o Dr. Rodrigo Cantadori, delegado titular de Polícia de Serra Negra. Boa noite, doutor. Boa noite, Carlos. É um prazer estar aqui, é uma honra poder estar participando desse programa e democrático, aberto. Cumprimentar a minha família, a esposa que ficou em casa sozinha, que acaba compreendendo a necessidade da gente estar compartilhando, trabalhando no sentido de trazer mais informação. Então é um prazer muito grande estar aqui e estou muito honrado pelo convite. Bom, em nome da Infinity TV, nós aqui agradecemos, nos sentimos honrados e extremamente prestigiados. O programa Brasil na Pauta tem a produção da Super Infinity. Na direção de jornalismo, nós temos o grandioso Roger Lemos, direção técnica, Carlos Alberto Salomão, vulgo Chicão, e supervisão geral, o Kiko de Oliveira. Né? Doutor, eu já vou ser bastante objetivo. Né? Eu gostaria que o senhor comentasse sobre sua formação e experiência profissional até o momento. Sim, a minha formação acadêmica ocorreu pela Faculdade de Direito de Bauru, a Instituição Toledo de Ensino, onde eu me formei em 92, no final de 92, e depois de um ano, tendo participado da advocacia, passei a integrar a carreira de delegado de polícia. Muito bem. Antes de vir para a Serra Negra, o senhor trabalhou em Lindóia, já se passaram 5 anos, e o fato de Serra Negra ter uma população flutuante, sazonal, dificulta o trabalho? Qual a principal diferença entre as duas cidades, no seu trabalho especificamente? A dificuldade de se trabalhar numa região turística, Carlos, é justamente o ponto de você não conseguir prever o que pode acontecer na questão de segurança pública. Segurança pública mexe muito com um fenômeno social, que é o aumento ou diminuição da criminalidade em razão de alguns eventos. A sazonalidade, ela traz vários aspectos difíceis de você lidar, porque nós nunca sabemos como efetivamente vai se comportar o meio social em determinado período. Sim. Algumas vezes a gente está esperando que a criminalidade se acentue e, no entanto, isso não acontece. Outras vezes não há tanto essa preocupação em determinados períodos e acaba ocorrendo um aumento acentuado da criminalidade. Então, trabalhar em regiões turísticas, não só do Circuito das Águas, mas em qualquer região turística, é bastante complicado por você ter elementos muito voláteis envolvidos. A diferença básica de Lindóia para a Serra Negra é justamente essa flutuação populacional que tem. A Lindóia, embora turística, ela é menor e ela tem uma outra característica de criminalidade. Serra Negra sente muito mais o impacto dessa migração rápida que ocorre de outros centros maiores, mesmo porque
a cidade tem um comércio muito pujante, circula mais dinheiro e isso traz o tipo de crime patrimonial muito próximo da população. Então a gente sente essa característica mais densa dos crimes contra o patrimônio aqui em Serra. Muitas pessoas confundem o trabalho da Polícia Civil com o da Polícia Militar. Gostaria que o senhor resumisse, né, principais diferenças e como é feito o trabalho em conjunto. É interessante, eu até agradeço a oportunidade de estar respondendo esse tipo de questionamento, porque para o cidadão e não deve ser diferente, polícia é uma coisa só, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, para o cidadão isso pouco importa, porque o fim, a essência da polícia é um só, trazer a segurança. Entretanto, dentro dessa estrutura, há divisões, como numa empresa, onde tem seu setor de distribuição, seu setor de compras, enfim, todos os setores. Na polícia não é diferente. Eu gostaria de traçar um pouquinho para que as pessoas compreendessem que segurança pública é um sistema, e sendo um sistema, ela possui órgãos no seu interior. A Polícia Militar é um órgão desse sistema, a Polícia Civil é outro órgão, o Ministério Público é um outro órgão, o Judiciário é um outro órgão. Cada um com as suas atribuições próprias, que são definidas na Constituição, no caso das polícias, no artigo 144 da Constituição Federal. Basicamente, para que as pessoas possam entender um pouquinho, a Polícia Civil, ela inicia o seu trabalho quando o sistema não consegue conter o crime. Portanto, funciona dentro de um ambiente de repressão, depois que o crime acontece. A Polícia Militar tem sua atribuição voltada para quê? Para tentar coibir, tentar afastar o crime, que ele não ocorra. Seria o preventivo. A prevenção, justamente. Não que exista um divisor de águas absoluto dentro disso, não existe. O que existe são atribuições próprias, estruturas próprias, que são usadas em determinados ambientes. A Polícia Militar atua na prevenção, com viaturas caracterizadas, fardamento, esse é o objetivo, a presença inibindo a ação do criminoso. A Polícia Civil não atua, não tem essa atribuição necessariamente. Ela atua posteriormente, não se conseguindo coibir o crime, inicia-se todo o trabalho. Então, o trabalho de polícia judiciária, o trabalho investigativo, que vai buscar justamente o autor daquilo. Eu costumo dizer o seguinte, em muitas ocasiões eu ouço que a Polícia Civil não tem aparecido tanto. Na verdade, a Polícia Civil ela não existe para aparecer. O resultado sim para aparecer, mas ela não tem como essência estar paramentada nas praças, nas ruas, e sim agindo de uma forma mais velada, de uma forma a buscar a informação, a amparar o Poder Judiciário e o Ministério Público com as provas, com as circunstâncias, enfim, com todo o aparato legal que eles precisem para mover o processo criminal. Portanto, essa divisão que se faz, ela é importante porque o nosso sistema de segurança pública, ele trabalha de uma forma encadeada. A Polícia Militar, no primeiro momento, fazendo todo o seu trabalho de prevenção, que é especialista nisso. No segundo momento vem a Polícia Civil, se aquilo não foi contido, aonde serão produzidas as provas, são trazidos os elementos de prova para dentro de um procedimento que se chama inquérito policial. Se abastece de informações, esse inquérito policial, ele é remetido ao Judiciário e ao Ministério Público, os quais vão, principalmente o Ministério Público, num primeiro momento, vai analisar essas provas coligidas, e não havendo necessidade de nenhuma outra prova, ele pode promover o arquivamento ou a denúncia. E daí sim vai começar o trabalho também da defesa, os advogados, que estão dentro desse sistema também,
porque a justiça só é feita com o acusador e com a defesa. As provas que são produzidas pela Polícia Civil, elas não são para o Ministério Público acusar. São provas que tentam trazer os fatos na sua essência. Ah, sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor Rodrigo. Pois não. O serviço de inteligência, ele pode ser usado antes do fato acontecer ou só depois do fato consumado? O serviço de inteligência, que é diferente de investigação policial, ele é para prevenir. A intenção é não deixar que o fato ocorra, né? Tanto que se confunde até nos meios policiais a questão da inteligência policial. A inteligência policial, ela é sutil, ela está por trás da ação investigativa, está por trás da ação preventiva da Polícia Militar. Muito bem. Gostaria de lembrar aos nossos web espectadores que nós estamos ao vivo e que vocês, querendo, vocês podem fazer perguntas ao Dr. Rodrigo e vocês podem ligar no 19 3842 1632 ou via e-mail contato@infinitytv.com.br e também pelo Twitter, @infinity_tv. Dr. Rodrigo, antes do delegado, do policial, nós temos aqui o homem, o pai, o chefe de família, o cidadão. Porque o delegado, minha gente, também contribui. Também paga impostos, IPTU e tudo mais, né? Nós temos gravado uma pergunta de um grande admirador seu, que se chama André Padula. Podemos rodar, Carlos Alberto? Boa noite, Carlos Henrique. É um prazer estar aqui no seu programa, Brasil na Pauta. Tomara que você tenha sucesso, tomara que ele venha de encontro a tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você sonhou e que quis construir. Boa noite também ao doutor Rodrigo, uma pessoa extremamente carismática, bastante importante na nossa cidade. É uma pessoa a quem conheço de outros momentos, de outros instantes, e eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta. Eu não sei até que ponto ela é indiscreta, porque muitas vezes são assuntos que nós guardamos para dentro de nós. Mas eu sei que você é espírita, e eu sei que você tem um trabalho muito bonito nesse sentido de divulgação da doutrina. Como que você faz para, na sua atividade profissional enquanto delegado, conciliar a função de delegado e a ação de um espírita? Boa noite e um belo trabalho você vem desempenhando nessa cidade. Parabéns. André, primeiramente gostaria de agradecer as palavras. É um amigo e a gente faz muito pouco ainda perto do que talvez deveríamos fazer. Mas de qualquer forma eu agradeço as palavras. É uma pergunta interessante essa. Como o Carlos Henrique disse aqui, tem o homem, né, que é o pai de família, que é a pessoa que tem sentimentos, que é a pessoa que precisa ter sua vida social, ter sua vida familiar, enfim, religiosa, e tem o profissional. Eu confesso que é uma pergunta difícil de responder, embora ela seja óbvia. A gente precisa ser coerente na vida da gente, né? A gente precisa viver em função dos valores que nós temos dentro da gente e dos valores que nós acreditamos. Embora o trabalho policial pareça ser algo muito denso, complicado, pelo fato de trabalharmos com a parcela da sociedade que não vem dando certo, dentro da visão espírita, como você é um conhecedor talvez até maior do que eu, nós sabemos bem que são todos irmãos. Sendo assim, o tratamento humano é o mínimo que a gente tem que dar. Nós não podemos confundir o ser humano por conta de um erro
e colocá-lo a um sofrimento maior do que o previsto pela própria sociedade. E no caso é a lei. Quando a gente aplica a lei da forma com que ela é prevista, da forma com que a sociedade espera que seja aplicada, existe uma coerência. Eu procuro pautar minha vida de uma forma coerente. É muito difícil, porque no dia a dia todos sabem que nós temos que assumir determinadas posições que muitas vezes não condiz diretamente com aquilo que a gente gostaria que fosse. Entretanto, são necessárias essas posições, mas sempre pautado pelos valores familiares, os valores religiosos, valores de fé que conduzem. Trazer a coerência para dentro da vida da gente. Dessa forma que eu busco conciliar as coisas. E eu penso mais, não por ser espírita, mas todas as pessoas que professam qualquer tipo de fé, que são coerentes, têm condições de contribuir muito mais para a sociedade em que vive do que ficar tentando trilhar caminhos que outras pessoas acham que devem ser. A ação policial não é violenta, ela não deve ser violenta, a posição policial não é uma posição de segregação, é uma posição muito mais social, uma posição muito mais abrangente. E eu confesso que eu cresço muito dentro da minha profissão, professando essa fé e conhecendo religiosamente a questão através do meio espírita. Muito obrigado, doutor. Nós temos aí um web espectador no telefone que deseja fazer uma pergunta, se o senhor permite. Claro, claro. Estamos na linha aqui com o Norival, deseja fazer uma pergunta para o doutor. Norival? Espera um minutinho só que eu já vou liberar para você. E às vezes algum problema... Pode fazer a pergunta, Norival. Pois não. Alô? Primeiramente, queria parabenizar nosso irmão Carlos Henrique pelo excelente programa. Obrigado. Parabenizar o doutor Rodrigo também. Obrigado. E eu gostaria de perguntar para o doutor Rodrigo sobre essa onda de crimes contra os bancos da nossa cidade, se tem relação com a região, porque a gente vê na região todinha essas bombas, esse tipo de problema, né? E se está prestes a ser solucionado ou não. Muito obrigado. Lorival, é muito pertinente a sua pergunta, porque é uma questão que preocupa a todos nós. A ação criminosa desse tipo, organizada, ela preocupa muito mais, porque demonstra uma certa qualidade das pessoas que estão envolvidas nesse tipo de crime. E se torna mais denso se trabalhar nesse meio também, com relação a esse tipo de crime. O que eu posso adiantar para você e para aqueles que estão assistindo agora é que a polícia não está inerte com relação a isso. Se vocês observarem em alguns documentários, algumas notícias que saíram recentemente, uma quadrilha já vem sendo atacada pela ação da polícia com relação a essas ações em bancos, enfim. E estão sendo presas várias pessoas que estão envolvidas com relação a isso. O trabalho de inteligência, dito aqui, está sendo usado em todo o seu potencial. Quem faz esse tipo de investigação são setores especializados da Polícia Civil. A Polícia Civil tem o DEIC em São Paulo, que tem um setor só de crimes, de ação contra o crime organizado. E ela está atuando de forma firme no sentido de buscar os resultados. Mesmo com as prisões que já ocorreram, a gente vem ainda sofrendo ações, não só aqui em Serra Negra e na região, mas no país todo. A gente tem acompanhado que esse tipo de atuação com explosões de caixas eletrônicos estão ocorrendo não só aqui na região, não só em São Paulo, mas em outros estados do país. Isso vem sendo atacado pela Polícia Civil de São Paulo de uma forma muito enérgica. A gente espera que dentro em pouco a gente dê um golpe fatal nesse tipo de atuação.
desse tipo de atuação criminosa. Obrigado, doutor. Eu vou pedir a intervenção do nosso diretor de jornalismo. Eu tenho certeza que ele gostaria de fazer um questionamento ao senhor. Roger Lemos, por favor. Boa tarde, boa noite, né? Carlos Henrique, boa noite, doutor. A gente já teve a oportunidade de conversar na época que eu trabalhava no jornal Nova Visão. Dar os parabéns para o Carlos Henrique, estreia ao vivo aí, o programa está redondinho, parabéns. Nós aqui da equipe técnica, atrás das câmeras, estamos gostando bastante, parabéns. Doutor, a gente sabe que a educação é a base de qualquer família e qualquer estrutura social, né? Qual a importância das medidas educativas na prevenção da criminalidade? Olha, é a base de tudo. Esse é o meu ponto de vista. Eu me preocupo muito com a questão da educação, no sentido de que o sistema judiciário, as polícias, elas trabalham no final de uma linha, né? Eu costumo dizer isso. Porque a gente está trabalhando com o que não deu certo na sociedade. E por que não vem dando certo? Eu acho que essa é a questão que tem que ser estudada e debatida profundamente. Eu acho que a gente não precisa pensar muito a respeito, nem refletir muito, para compreender que passa pela educação. A educação, se observarmos o mundo, todos os países que decidiram pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pela qualidade de vida, investiu de forma gigantesca na educação. Um exemplo é a China, que vem aumentando o número de faculdades, o ensino público chinês mudou radicalmente para preparar o povo para ser parceiro nessa construção. As pessoas às vezes se perdem achando que um país é um governo, são as pessoas que governam, é o poder judiciário, é o poder legislativo, e esquecem que o país são as pessoas. Basicamente são as pessoas. Se nós tivermos pessoas com pouca qualificação, se nós tivermos pessoas sem perspectivas de melhora, de crescimento profissional, de crescimento pessoal, moral, nós teremos pessoas tendentes a travancar o bom andamento das coisas. E daí chega-se a criminalidade. A falta de perspectiva para o ser humano, por falta do conhecimento que a educação pode trazer, é algo que lhe impulsiona a atitude ruim. Lhe impulsiona a criminalidade, a desagregação familiar. A família tem que reassumir, no meu ponto de vista, a sua posição central, que é educar seu filho, educar aqueles a quem se propôs a gerar. As escolas têm um papel, no meu ponto de vista, secundário nessa educação. Hoje a família acha que o filho deve ser educado pela escola. Não, ele deve ser ensinado pela escola nas matérias. A diferença entre educação e cultura. É óbvio, Carlos Henrique. É o divisor. Agora, os valores morais necessários para a pessoa trazer todo esse conhecimento e compartilhar com o outro e fazer um lugar melhor para se viver, depende da família. Mas, basicamente, se nós não tivermos uma educação escolar bem estruturada, com professores motivados, com professores capacitados, com alunos que compreendam a sua posição em relação ao mestre, que compreendam a sua posição dentro dessa estrutura de educação, a gente vai trabalhar dentro de uma sociedade colapsada. E esse colapso traz muito desgaste, traz uma perda de qualidade de vida muito grande. Porque a falta de segurança, ela, em última instância, traz essa falta de qualidade de vida. A educação é básica. Carlos Henrique, só um minutinho, tem uma pergunta pelo Twitter aqui.
Que inclusive vai antecipar um pouco a nossa pauta aqui em relação ao tráfico de drogas que eu abordei. Doutor Rodrigo, o Rafael Petrini está mandando aqui pelo Twitter o questionamento se realmente existe o tráfico de drogas em Serra Negra. Eu falei que eu estava adiantando a pauta, porque a gente sabe que Serra Negra não é um núcleo distribuidor das drogas, né? Vem muito das cidades maiores aí. Como é que está sendo feito esse controle? Qual o perfil do traficante de Serra Negra? O tráfico de entorpecente, Rafael, é algo que preocupa bastante a polícia e a sociedade hoje em dia, tanto que é um dos temas da pauta de hoje. Serra Negra tem uma característica com relação ao entorpecente, não de centro distribuidor. É óbvio que existem aqueles que fazem o comércio do entorpecente na cidade. Entretanto, ela não tem essa característica de ser o distribuidor de uma região, enfim. O que a polícia busca fazer nesse meio para tentar controlar e manter a coisa de uma forma mais dentro de um padrão de normalidade é justamente identificar esses vendedores, vou chamar assim, de droga, que normalmente são viciados, que assumem a posição de traficantes, entre aspas, para fazer a manutenção do seu vício e se manter de alguma forma ganhando alguma coisinha e mantendo essa linha. Agora, o grande traficante que efetivamente traz, distribui, que compromete a sociedade, efetivamente a gente não tem identificado em Serra Negra. Algumas prisões foram feitas efetivamente aqui em Serra Negra, com relação a traficantes que estavam tomando vulto e que, graças ao trabalho integrado da Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a gente vem conseguindo retirá-los desse meio. O entorpecente é algo que precisa ser analisado do enfoque social, Carlos Henrique. Esse é o meu ponto de vista. Você atuar com entorpecente só numa ponta, como a polícia sendo o centro da ação contra o entorpecente, no meu ponto de vista é um erro muito grande. E a experiência mundial já vem demonstrando isso para a gente. Nós precisamos criar não só uma linha de combate, nós precisamos criar uma linha de prevenção bem maior. Essa linha de prevenção passa efetivamente pelas escolas, passa pelas famílias, passa pela assistência social, para que a gente identifique a razão pela qual aquele cidadão está sendo levado ao vício. Você comentou no começo aqui, fez uma homenagem à cantora Amy Winehouse. É bastante interessante porque a pergunta que fica é qual a razão que levou essa pessoa a esse nível de vício descontrolado? De desinteligência. A droga, ela proporciona isso. Essa falta de É terrível. Só quer ver as coincidências? Todos aos 27 anos. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain. Né? Aos 27 anos, pessoas bem-sucedidas, bem formadas, já estabilizadas financeiramente, e se deixaram levar e se abateram pelo álcool e por várias drogas. Né? O que será que levou essas pessoas a isso? Carlos Henrique, a gente tem observado que a questão da droga está ligada à felicidade das pessoas. Eu não tenho dúvida de uma coisa, de que todos nós fomos criados por um fim de sermos felizes. Os padrões que são criados pela mídia, os padrões sociais que são exigidos hoje das pessoas, ela gera uma ansiedade, uma infelicidade muito grande. E só tem um remédio para a infelicidade, só um remédio, que o cidadão acaba encontrando aonde? Na fuga do uso do entorpecente. Então, se você conversar com os viciados mais problemáticos, você vai encontrar
uma coisa em comum. Ele se perdeu no caminho dele, na caminhada dele. Ele se sentiu impotente de buscar o seu bem-estar, de se encontrar feliz, de se encontrar tranquilo, em paz. E não existe nenhum tipo de remédio que a gente compre na farmácia para a gente melhorar a situação, essa situação interior. E as pessoas, como não compreendem esse aspecto interior, de que a felicidade é um caminho que a gente trilha, encontra só o caminho da fuga, que existe uma premissa de que a vida é feita de momentos felizes, não de uma felicidade completa. Perfeitamente, é exatamente isso. Tem que se ter a maturidade de se compreender de que os momentos felizes são intercalados pelos momentos tristes, os sucessos são intercalados com as dificuldades, e tudo isso faz parte de um processo, o processo da vida. Ele é dessa forma. Só que se ensina tudo nas escolas, menos como as pessoas enfrentarem a vida. O que é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. Doutor, eu vou fazer uma pergunta antes de nós terminarmos esse bloco. Mas, antes da pergunta, eu quero informá-lo de que nós temos uma espectadora em New Jersey, numa cidade chamada Delanco, Estados Unidos. Né? Maravilha. Ela se chama Nancy Young, mas é brasileira. E eu quero agradecer, em meu nome, Nancy, em nome do Dr. Rodrigo, de toda a equipe da Infinity TV, o seu carinho, por você se tornar uma web espectadora, né, do programa Brasil na Pauta, e agradecer mais ainda pela grande divulgação que você fez e tem feito do nosso trabalho. Muito obrigado, Nancy, um grande abraço meu, e vou dar a palavra aqui para o Dr. Rodrigo antes de fazer a pergunta para ele. É uma grande satisfação saber que se pode chegar tão longe com esse instrumento, né, Carlos Henrique? Fantástico. É fantástico, é uma oportunidade. Comentávamos antes aqui de começar o programa que dentro dos lares hoje as pessoas têm mais computadores do que televisões quase em casa. E todos podem estar conectados a várias coisas ao mesmo tempo. É impressionante. Então é uma alegria realmente que isso esteja indo para o mundo. Não, maravilhoso. Não, interessante, doutor, que nós temos a Nancy Young, nós temos também na Itália, Orlando de Simone, Varsóvia, Marco Túlio e assim por diante. Então fico feliz que as nossas palavras estejam chegando também a muitos brasileiros, além mar. Né? Isso é uma alegria muito grande. Mas, eu vou a uma pergunta crítica. Né? O efetivo da Polícia Civil e dos demais segmentos da segurança pública é suficiente para o desempenho de um trabalho bom, na sua visão? Olha, eu vou falar da Polícia Civil, que é o meu ambiente. Hoje, a gente percebe, por parte do governo do Estado, uma preocupação em se readequar essa estrutura da Polícia Civil, torná-la mais coerente dentro do que ela deve produzir, uma interação maior entre todos os pontos dessa estrutura. Agora, a questão da quantidade de policiais necessário efetivamente depende de estudos. Hoje, o que a gente sente dentro dessa estrutura proposta que está para ser reestudada, remodelada, hoje ela é insuficiente. Entretanto, dentro das propostas que estão sendo geradas hoje, dentro da Secretaria de Segurança Pública, eu acredito que ela vai passar a ser suficiente. Assim eu espero, Carlinhos. A gente precisa otimizar essa estrutura, a gente precisa reformar, criar novos paradigmas para a estrutura da Polícia Civil, compreendê-la dentro da sua essência, abandonar a ideia de que a pessoa com um distrito próximo à sua casa tem mais segurança. Isso não é uma realidade. Às vezes até gera insegurança. Eu vou dizer no caso de Serra Negra, que tem uma cadeia pública que recebe presos de toda a região. Isso gera o fluxo de pessoas
de familiares, de amigos, que nem sempre estão bem intencionados. E vindo para a cidade, se tornam espectadores de como ela funciona, de quem são as pessoas. E num primeiro momento só vieram para cá, efetivamente, por conta dessa visita, desse contato, e acaba gerando esse tipo de coisa. Com a criação das penitenciárias no interior, para você ter uma ideia, Carlos Henrique, a grande preocupação do governo foi justamente aparelhar as polícias desses locais, principalmente a polícia responsável pelo setor preventivo, que é a polícia militar, para que se tivesse uma saturação maior e que esse impacto desse fenômeno que se sente aqui em Serra Negra em menor proporção, obviamente, por ser uma cadeia menor, não se fizesse sentir na sociedade. Porque era um temor de todo mundo que com uma penitenciária na sua cidade pudesse se atrair a criminalidade para lá. E é uma realidade essa questão. Então eu só trouxe esse ponto para demonstrar que muitas vezes uma estrutura, uma delegacia, ou um batalhão da Polícia Militar, um pelotão, não é sinônimo de segurança, não. Às vezes pode ser sinônimo de insegurança. Insegurança. Doutor, eu vou chamar os nossos comerciais e em 3 minutos a gente já volta com o Brasil na Pauta em seu segundo bloco e vamos falar um pouco do Consegue. Fala galera, para comemorar 10 anos de muita badalação, na próxima quarta-feira, dia 3 de agosto, estreia aqui na Infinity TV o programa Virou Festa. E para começar com chave de ouro, eu vou conversar com a cantora Camila Moraes, uma das finalistas do programa Ídolos 2011 da TV Record. Então não esquece, todas as quartas-feiras às 19 horas a gente tem um encontro marcado aqui na Infinity TV. Tô te esperando, hein? Quem financia a violência é o tráfico de drogas. E quem sustenta o tráfico é você. Se você vai comprar, lembre-se do preço. Se realmente faz o que faz por vaidade, por dinheiro ou por amor àquilo que faz, pelo amor à sua terra. Absolutamente nada. Vaidade, eu acho que... Ganhei sim, muita dor de cabeça. Pode uma mentalidade tão baixa, tão pífia, tão tacanha como essa, misturar as coisas, não interessa se é por bem da cidade. Como é que você chama, agora? Frouxo. Tudo frouxo. Quem põe o nome na urna, negão. E são sempre os mesmos. É isso que ele falou. Sempre os mesmos. É isso justamente. Sabe por quê? Mais importante do que como sua marca vai ser mostrada é onde ela irá ser mostrada. A interatividade e a massividade da internet possibilitam que sua marca viaje pelo mundo inteiro, indo de encontro com um universo sem limites, onde milhões de pessoas estão conectadas esperando para ver o que você tem a oferecer. E você, vai continuar fora desta? Entre em contato conosco e confira nossos preços. É muito mais barato do que você imagina. Não viva do passado. Anuncie na Infinity TV.
concorra a um final de semana em Ubatuba, com direito a acompanhante e café da manhã. Participe da nossa promoção Eu Assisto a Infinity TV. Entre em nosso site, clique na aba Contatos, preencha com seus dados e no corpo Mensagem digite: quero participar da promoção Eu Assisto a Infinity TV. Aí é só clicar em enviar. Pronto, você já está concorrendo. Sorteio dia 30 de agosto, ao vivo, durante o programa Opinião e Debate. Oferecimento, revista Guia do Turista e Hotel Vila de Capri. E voltamos ao vivo dos estúdios da Infinity TV de Serra Negra, Circuito das Águas Paulistas para o Mundo. Nós recebemos aqui um e-mail, que com a permissão do Dr. Rodrigo aqui eu vou ler. Parabéns ao programa Vianet, parabéns ao Dr. Rodrigo, delegado de polícia de Serra Negra, que mantém um trabalho brilhante nessa comunidade. Além disso, possui grande atuação em toda a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Um abraço de Paulo, Graciele, Lorena e Sumareva. Doutor, por favor, responda a nossa web Paulo, querido, Graciele e Lorena. Amigos queridos, a Lorena, ela foi gestada no seu final, num curso que nós fizemos em São Paulo. Eu brincava com o Paulo e com a Graciele que teríamos uma delegada aí. A família Sumareva. São pessoas maravilhosas, são pessoas do mais alto nível, professores, Carlos Henrique. Que bom. O Paulo é educadores. Professor em faculdade, a Graciele também, professor em cursos preparatórios, uma pessoa de uma capacidade gigantesca. Paulo, é uma felicidade ter você, a Graciele, e agora a Lorena no meio policial, porque a Lorena não adianta, ela vai ser uma delegada. Meus amigos, em nome da Infinity, tá? Eu agradeço a audiência de vocês aí e a mensagem. Doutor, prosseguindo com esse assunto agradável, desagradável, meio alite, meio mussarela, né? Como os conselhos municipais de segurança, né, que é o CONSEG, por exemplo, ajuda assim, efetivamente o trabalho no apoio para ou da polícia? Carlos Henrique, o CONSEG teve como objetivo a aproximação, o entrelaçamento da sociedade com a polícia. Esse foi o motivo principal da criação dos CONSEGs. E o que a gente percebe hoje é que o CONSEG é efetivamente um canal de comunicação. A polícia tem uma visão do meio social. E as pessoas que participam do CONSEG têm outra. A gente consegue mesclar essas coisas, a gente consegue melhorar o nível de atuação com o tipo de notícia que é trazida nos CONSEGs, os temas que são debatidos. Mas o que eu percebo, basicamente, é que a sociedade muitas vezes não se interessa por esse meio. Ela não busca participar, ela se mantém distante. E o que mais me chama a atenção é que essas reuniões dos CONSEGs ocorrem mensalmente. A frequência da população é muito pequena. E quando um fato maior se instala na cidade, logo se cria reuniões aqui e ali, como se essas reuniões fossem algo novo, algo necessário. Quando, na verdade, se a participação dessas pessoas não consegue ocorresse com maior frequência, muito provavelmente a gente conseguiria evitar uma série de problemas. Eu acho que o CONSEG efetivamente é algo que vem sendo subutilizado pela população. Deveria ser mais. O CONSEG ele tem como membros natos o delegado de polícia,
da cidade, o comandante da Polícia Militar, também está lá presente, embora não na lei, mas sempre presente, representantes da Guarda Municipal. E é um ambiente democrático, aberto, onde todos sentam à mesa e debatem os assuntos de uma forma muito aberta, com críticas, com esclarecimentos, com propostas. Eu acho que é isso que é importante. A população precisa se entregar mais, precisa se envolver mais através dos mecanismos que já existem. Eu tenho um comentário triste a fazer a esse respeito. E não há muito tempo atrás, conversando sobre o Conselho de Segurança daqui do município de Serra Negra, eu fiquei pasmo quando algumas pessoas, doutor, me disseram que não participavam porque não são caguetas. Sabe? E eles acham que o CONSEG arrebanha e agrega pessoas para ficar denunciando os outros. Gostaria que o senhor desse um esclarecimento definitivo para esses menos esclarecidos. Não. O CONSEG nunca teve, nunca terá essa função de trazer informantes da polícia para a reunião. Não é isso, é uma visão equivocada. Para esse tipo de coisa nós temos os discos de denúncia 181, que é muito bem empregado para essa finalidade. O CONSEG serve para outro tipo de coisa. O CONSEG serve para trazer a população para próximo das questões, dos assuntos de segurança pública. Eu vou dizer, por exemplo, coisas simples. A iluminação de rua. A criminalidade, às vezes, é gerada porque falta uma iluminação adequada em determinado bairro, em determinada rua, enfim. O acúmulo de lixo, que acaba gerando, traz pessoas que se encontram decadentes, enfim, para aquele local, usuários de entorpecente. Às vezes a pessoa pode estar melhorando a questão viária do bairro dela, demonstrando a necessidade de se colocar lombada eletrônica ou uma lombada física, porque tudo isso é segurança pública. A questão da sensação do cidadão com relação à frequência com que a polícia está ali, ou até trazer sugestão de como a polícia poderia melhorar um patrulhamento, como a Polícia Civil poderia modificar sua atuação naquele bairro, enfim, trazer propostas de como atuar junto às escolas. Que tipo de programas que se acha mais necessário dentro das escolas, enfim, é para esse tipo de coisa. Jamais para trazer um cagueta, como você disse. Como tristemente eu ouvi. E eu entendo, isso é uma opinião pessoal, que o CONSEG, na verdade, ele tem uma ênfase social, não policial. Perfeitamente. Essa abordagem, essa é a essência. Não. Nós temos em Serra Negra uma guarda municipal que eu respeito. E eu, ultimamente, tenho visto, inclusive através do seu comandante, que é um assunto também que eu gostaria de dissertar com o senhor. Eu entendo que o comandante de uma instituição como a Guarda Municipal deva ser oriundo de dentro, do meio. Eu não sou muito favorável, como algumas guardas que eu já vi, que colocam como o comandante, né, como uma situação política. Não vou dizer cabide de emprego, empreguinho sim, mas uma situação política, que muitas pessoas têm até capacidade técnica para comandar. Mas eu entendo que um comandante de guarda municipal deve ser elemento do meio, como o delegado, é um policial, como num quartel, um coronel que comanda o seu batalhão. Perfeito. Saiu das fileiras, né? O senhor é a favor do armamento pela Guarda Municipal? Eu pauto a minha posição pela coerência, Carlos Henrique. Assim como eu me manifestei no processo referente à Guarda Municipal, e eu sou muito aberto a isso porque eu defendo as minhas ideias, eu acredito que a Guarda Municipal ela deva ser armada, não só aqui em Serra Negra, mas em qualquer lugar, pelo simples fato dela hoje efetivamente fazer parte da estrutura de segurança pública no interior. O Estado, não tendo condições
de atender essa demanda de segurança crescente, e tendo como parceiros municípios que não só na segurança pública, mas na educação, na saúde, conseguem resultados muito melhores. Sendo assim, e a gente tendo por base que o cidadão, não importa o tamanho da sociedade, ele pode passar pelas exigências legais e ter o porte e andar armado. O vigilante que trabalha numa empresa e tem o curso e esteja capacitado a portar arma, se o banco onde ele faz a vigilância, a empresa dele faz a vigilância, tiver 2.000 habitantes, ele vai estar armado naquela cidade, promovendo a segurança dos clientes e daquelas pessoas. Então eu penso dessa forma. O que preocupa a todos é o tipo de preparo que esses profissionais devem ter. Aqui no caso específico de Serra Negra houve um amplo debate com a sociedade. O CONSEG foi um catalisador de tudo isso. Na época o presidente Sérgio estava muito envolvido nessa questão, se discutiu muito, se buscou verificar quais eram as principais preocupações da população em relação a se armar à guarda. Enfim, e se buscou trilhar todos os caminhos para que se preparassem esses profissionais, para que viessem a trazer mais segurança para a população, não insegurança. O que a gente precisa entender, Carlos Henrique, é que não só nas guardas, mas nas polícias e até nos meios privados, falhas ocorrem, erros ocorrem, só que nós temos que ter mecanismos para coibir isso, para controlar isso. Então, foi feita a exigência cumprida da criação da ouvidoria para as guardas municipais. Os cursos que eles fizeram, muitas vezes nem os próprios policiais fazem, passaram por rígidos exames e testes psicológicos, fizeram um curso de tiro bastante intenso e moderno, que é o método Giraldi. Então eu vejo que há essa preocupação em lapidar o profissional e que às vezes nem as próprias polícias se preocupam tanto, e está havendo hoje aqui. Então, por questão de coerência, eu penso o seguinte: se basear legislativamente de que numa cidade com menos de 50.000 habitantes as guardas não vão poder se armar, é o mesmo que dizer que o fator populacional é suficiente para identificar se vai haver criminalidade maior ou menor naquele lugar. Um exemplo básico é o nosso município, que tem menos de 50.000 habitantes e volta e meia é vítima de ações criminosas como essas dos bancos, onde se arromba os caixas eletrônicos com uso de explosivos. Os criminosos chegam à cidade armados com armamento pesadíssimo, e nós estamos numa cidade com aproximadamente 27, 28 mil habitantes. Então no meu ponto de vista, você querer limitar a guarda municipal ao uso de arma, porque o bandido, quando ele vai promover um ataque ou quando ele vai ser combatido, ele não quer saber se é guarda municipal, se é policial civil, se é policial militar. E quantos habitantes tem na cidade, né? É óbvio que não. Então, essa questão acho que tem que ser repensada no país todo. Não, eu acredito que sim. Eu, pessoalmente, entendo que a guarda municipal, bem treinada, bem equipada, ela pode ser uma força auxiliar excelente para as polícias e para o judiciário. Olha, quer dizer que aqui eu quero fazer justiça à Guarda Municipal de Serra Negra, que sob o comando do Bocato. O Bocato eu respeito muito. É uma guarda que vem despontando como profissional. Nós temos hoje guardas municipais que nos auxiliam na delegacia, são profissionais de primeira grandeza, são profissionais competentes, comprometidos com o que fazem. Então, isso me deixa muito seguro de que vai ser um ganho para a segurança pública de Serra Negra. Volto a dizer, falhas, erros,
em todos os meios. É inerente ao ser humano. É inerente, justamente. Agora, a gente não pode querer limitar as coisas com base nisso, porque a gente corre risco. Então, nós não deveríamos ter policial armado, né? Porque as falhas e os erros acontecem. Mas hoje até a polícia inglesa é armada, doutor. Sim, retornou, né? Depois de bastante tempo, viram que é necessário. Uhum. Doutor, qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Carlos Henrique, eu acho bastante interessante se discutir de uma forma bastante aberta a questão da maioridade penal. A maioridade penal hoje no país é fixada por uma questão biológica, ou seja, a idade. Tem 18 anos, se qualifica esse cidadão como detentor de todos os valores necessários para ter uma ideia do que ele está fazendo ou não. No meu ponto de vista, eu acho é um método importante, mas não deveria ser o único. Eu acho que o menor de idade que demonstrar maturidade depois de exames, no sentido de que ele tinha consciência do que está fazendo, poderia avaliar tranquilamente as consequências da sua ação, ele deveria ser penalizado como maior de 18 anos. Agora, esses critérios têm que ser bastante estudados, bastante pensados, para não se criar aí um problema maior do que se tem hoje. Mas, com certeza, tem que ser repensada a questão da maioridade penal hoje. Tem que se refletir essa questão sobre o aspecto da maturidade efetiva daquela pessoa, e não só pela idade, porque a idade muitas vezes não revela a maturidade. Nós temos hoje maiores de 18 anos que demonstram maturidade menor do que pessoas que contemplam 16, 15 anos. É complicado, né? Doutor Rodrigo, nós temos aí mais uma pergunta de um web espectador que o Roger Lemos fará a leitura para nós. Legal, Carlos Henrique. Não se trata de uma pergunta, e sim de um e-mail mandado aqui, para vocês verem como o programa está sendo visto em todos os cantos aí do estado, até de fora, né? A Sandra Lacerda Campos mandou uma mensagem para vocês. Parabéns pelo novo programa, parabéns ao Dr. Rodrigo pelas suas elucidações e parabéns ao entrevistador pela conduta inteligente e descontraída do programa. Muito obrigado. Faltava um programa deste nível e que foi aberto com chave de ouro. Sucesso! Sou de São Paulo, mas filha de uma serrana, e Serra Negra minha segunda casa e o local onde cultivo meus queridos amigos. Grande abraço, Sandra Lacerda Campos. Muito obrigado, Roger. Muito obrigado a Sandra. Um grande abraço. Tomo a liberdade de mandar um abraço aqui em nome do Dr. Rodrigo também. E agora eu gostaria de chamar a intervenção do nosso diretor técnico, Carlos Alberto Salomão, o Chicão. Boa noite, Carlos Henrique. Boa noite, Dr. Rodrigo. É um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. E o programa começando ao vivo, né, Carlos Henrique? Começando aí com a corda toda, a gente vê a quantidade de e-mails, né, que a gente vem trazendo aqui para a gente estar recebendo aqui os e-mails e as perguntas chegando também por telefone. Já tem uma pergunta por telefone nesse exato momento. Doutor. O João Derado vai fazer uma pergunta. Pode dizer a ele para fazer a pergunta? Pode fazer a pergunta, João. Pode fazer a pergunta, João. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite. Boa noite. Pode fazer a pergunta, João. Ok. Então, primeiramente... Ok. Boa noite. Primeiramente, parabéns ao... Estou falando aqui, estou no ar. Sim. Então, primeiro, parabéns ao Carlos pelo excelente programa, ao irmão Carlos Henrique, né? E ao Dr. Henrique. Na realidade, não se trata de uma pergunta, mas ao parabéns, né, pela ação heróica da polícia em função dos parcos recursos, né, que se refletem em todos os meios, né, doutor Rodrigo? Mas, assim, eu acho que todas as pessoas atuando na polícia, como o senhor, né,
refletem um grande talento e afinidade com a lei. E isso nos eleva muito e nos dão uma grande moral em função de tudo que está acontecendo hoje em dia. Então, não se trata de uma pergunta, mas parabéns ao senhor, doutor Rodrigo. Obrigado, João. Tem a palavra a doutora. João, muito obrigado. É ímpar o seu comportamento, porque normalmente as pessoas possuem muito mais críticas às atuações, às realidades que não conhecem, né? E eu fico feliz de perceber que tem pessoas como você dispostas a reconhecer que efetivamente é um trabalho difícil. Ele é sim um trabalho difícil. Os recursos hoje, da forma, como eu já disse anteriormente, da forma com que são alocados, eles não conseguem gerar a produtividade e os resultados que é esperado. E eu vou aproveitar o gancho para dizer o seguinte: normalmente se acha que o delegado de polícia, o tenente comandante, o subtenente comandante, o comandante da guarda, por serem chefes de polícia, ou mesmo os policiais e guardas municipais, prescindem da segurança. Na verdade, nossas famílias precisam do mesmo resultado que cada cidadão precisa. Perfeito. Não é ser diferente, não. Ser um policial às vezes gera mais riscos até no nosso dia a dia, para os nossos familiares, do que para o cidadão comum. Embora nós saibamos como atuar no momento de estresse, temos preparo para esse tipo de coisa, mas as nossas famílias são todos normais. Eles estão aí à mercê dos resultados do que nós conseguimos produzir. Eles são vítimas da violência, eles sofrem da mesma forma que todas as famílias sofrem. Na posse do nosso novo diretor de Campinas, o Dr. Licurgo, uma pessoa extremamente capaz, sucede outra pessoa extremamente capaz, que é o Dr. Paulo Bicudo. Na posse dele, ele disse o seguinte: nós precisamos aprender a fazer o máximo com o que nós temos na mão, porque ainda que soframos algum tipo de crítica, essa crítica não atinge a nossa consciência. A nossa consciência ainda fica tranquila, porque o máximo está sendo feito. Hoje, João, eu posso dizer a você e a todos que assistem o programa, que eu não tenho dúvida nenhuma, problemas há, falhas ocorrem, mas que todos dão mais do que se espera. Todos fazem mais do que se espera. A gente aguarda que isso mude em um tempo próximo e que nós possamos aí conviver com uma sociedade mais harmônica, mais tranquila e com as polícias trabalhando menos. Quer dizer, Henrique, um outro fator. Às vezes eu pego as estatísticas, produtividade, etc., eu me entristeço com a produtividade, porque quanto mais se produz, policialmente falando, quer dizer que está andando mal. Nós deveríamos trabalhar dentro de um ambiente mais calmo, mais tranquilo, né? Mas, João, muito obrigado pelas considerações. Doutor Rodrigo, eu entendo que poucas pessoas compreendem, mas eu convivo um pouco mais próximo de alguns policiais, delegados, oficiais da Polícia Militar, soldados, investigadores, carcereiros. Na minha modesta visão, a vida de um policial é um sacerdócio, porque as pessoas se esquecem que o policial, ele é policial 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano. O policial acorda e dorme policial. Ele está à disposição da sociedade a sua vida toda. Por isso eu digo, é um sacerdócio. Kiko de Oliveira, gostaria da sua pequena intervenção assim. Se estiver disposto, é claro. Né? Não, com certeza. Inicialmente queria agradecer a presença do Dr. Rodrigo. Realmente nos sentimos muito honrados com a sua presença aqui em nossos estúdios. Obrigado. Parabéns, Carlos Henrique. Obrigado. Pela estreia, realmente estreia de gala hoje, pelo movimento que está aqui nos bastidores causando. Tá? Que bom, ficamos felizes, né?
E na realidade, a minha pergunta para o Dr. Rodrigo, uma vez que eu sou um profissional de internet, não é de hoje, e eu queria se ele pudesse explicar, se não for difícil, né, eu sei que é complicado, mas esses crimes que acontecem via internet, e de fato existe uma polícia que faz a investigação? De fato existe alguma coisa com relação, quando se fala muito dos IPs, ainda hoje tem um comentário num blog, num Twitter, se eu não estou enganado, que fala sobre isso. É possível realmente isso? Isso acontece de fato, doutor? Sim, Kiko. Os crimes hoje são propalados pela internet de uma forma muito maior do que se pensa. A pedofilia, o estelionato, as extorsões, elas hoje elas se utilizam desse meio. Existe sim, dentro da Polícia Civil, profissionais, delegados preparados, investigadores preparados para atuarem nesse tipo de crime. Existem laboratórios de informática dentro da polícia que tratam desse assunto. A perícia técnica hoje também está preparada para esse tipo de enfrentamento. Não dentro do ideal ainda, nós precisamos de mais profissionais preparados, mais pessoas que se antenam nesse ambiente cibernético para que as soluções ocorram de uma forma mais satisfatória. Mas existe sim, os crimes hoje cibernéticos são discutidos em todos os meios. Nós temos aí um colega delegado que vem fazendo um trabalho muito grande, o nome dele é Igor. Ele vem buscando novas fronteiras para se antecipar essas atuações. Então, o DIPOL em São Paulo hoje possui estrutura para tá buscando a solução desse tipo de crime, que é bastante complicado, né, Kiko? Você que é do meio da internet sabe muito bem que o criminoso na internet ele consegue se esconder de várias formas, né? Só que existem meios de se chegar a esses criminosos. Os menos avisados acreditam que jamais vão ser localizados porque se utilizaram de uma máquina, de uma lan house, o que é um ledo engano. Um ledo engano. Hoje a gente consegue, na verdade, a internet, e os próprios computadores, eles foram criados para não perder nada nunca. Então, existe backups do backup, dos backups, para que sejam mantidas as informações. Porque a essência do computador é manter a informação, né? Então, ele trabalha para manter tudo isso. Sempre vai estar lá dentro. E é muito interessante, doutor, que esse programa que hoje é ao vivo, porém está sendo gravado, ele, posteriormente, não sei quanto tempo, depois o Chicão pode me dizer se daqui a meia hora, uma hora, não sei. Ele pode ser visto on demand. E não por um mês, 2 meses, para o resto da vida. Exatamente. Então, daqui a 10 anos, quando o doutor Rodrigo diz, olha, teve um chato que foi na delegacia me convidar para fazer a estreia de um programa, né, via internet e tal, eu vou lá ver como é que foi. Né? É interessante isso, né? Muito bacana. E eu entendo que o crime virtual, ele também é tão sério quanto um outro qualquer. Eu pergunto, se eu caluniar alguém por esse sistema, eu vou ser passível de punição? Sim, passível de punição. A ação da calúnia, ela pode ocorrer de qualquer forma, né? Chegando ao conhecimento da vítima, tranquilamente vai haver uma consequência, sim. Não importa que seja através, as pessoas, como eu disse anteriormente, acabam se utilizando da internet, buscando o anonimato. Entretanto, é totalmente possível se chegar à pessoa e essa pessoa vai ser penalizada. Ótimo. Eu quero entrar numa questão que eu acho extremamente delicada, mas necessária e muito importante, porque eu tenho assim, uma colocação, doutor, interessantíssima, de 2 juízes pensarem diferente, tá? Um a favor e um contra. E vamos ver a opinião do doutor delegado, né? Vamos falar
da legalização da maconha. Como é que o doutor Rodrigo, primeiro delegado, vê, e depois o Rodrigo, pai, cidadão? Carlos Henrique, eu tenho uma visão com relação a essa questão da legalização da maconha. Talvez até por desinformação ou não sei o que, as pessoas acham que essa legalização proposta seria a descriminalização do traficante, o que não é a essência da proposta. Hoje já o usuário de entorpecente ele é tratado da forma com que o europeu encara essa situação, ou seja, é uma questão de saúde. O usuário, ele não é um criminoso. Então, já está se partindo para isso, tanto que se mudou a legislação com relação ao usuário, no sentido de impulsioná-lo ao tratamento e ao afastamento da droga. A minha posição particular, se você falasse que vai descriminalizar o uso do entorpecente, da maconha especificamente, eu como pessoa e como policial, eu sou contrário. Tá? Eu sou contrário por quê? Eu acredito que existe liames subjetivos, principalmente no jovem, em que, atravessado, ele se sente à vontade para seguir adiante. Um desses limites se chama maconha. Muito embora se propala por aí que a maconha faz menos mal que o cigarro, essa é uma mentira. Não é assim que funciona. Tudo bem que o cigarro possui uma série de elementos químicos que vão debilitar fisicamente o cidadão. Ele vai adoecer. Entretanto, a maconha tem a capacidade de desencadear fenômenos psíquicos na pessoa, né? Psicológicos, enfim. Ela vai perdendo a aptidão para o trabalho. Ela passa a ser usado como aquele remédio da dor da alma, né, para qual ela não encontra a solução. E a partir daí ela se torna aquele remédio fraco, vai precisar de um novo remédio. E atravessado esse limite que se tem, que é a maconha hoje... É uma fronteira terrível. Exatamente. O usuário de maconha, ele facilmente vai até a cocaína, ao crack, ao oxi. Tá? Facilmente ele atravessa e prossegue. Agora, o que não é usuário e faz uso do álcool, por exemplo, é uma barreira ainda, a maconha. Psicologicamente isso é muito ruim e a gente precisa levar isso em consideração quando a gente discute o assunto da liberalização, do uso da droga. Você pode pegar aí na Europa hoje os países que fizeram uma liberalização já estão repensando esse aspecto. Não estão retrocedendo, doutor. Eu vou me permitir aqui fazer uma colocação do uso da maconha. O Roger deve se lembrar. Havia um músico também, artista espetacular, de uma banda maravilhosa, chamada Jim Morrison. Jim Morrison, ele começou a fazer uso da maconha através do pai. Tristemente, lamentavelmente. Né? Até que chegou um ponto que ele cruzou essa fronteira. Tá? E passou a usar, na época era o ópio e outras coisas, até chegar nas anfetaminas misturadas com álcool, e um dia ele achou que ele era peixe e foi achado morto numa piscina, o que é muito triste. Ele interrompeu a sua carreira, também, coincidentemente, aos 27 anos. Sim. Não. Aonde começou o problema? Na maconha. Para mim, a maconha é a porta de entrada, é o start. Tá? Quando se consegue interromper essa trajetória, eu entendo que nós salvamos a pessoa. Então, ela não vai morrer com 27 anos, como outros também. Né? Porque eu falei de muitos artistas, doutor, mas eu quero também falar dos anônimos, que são milhares de jovens que estão assim, interrompendo a sua vida intelectual, social, sabe? Em benefício da droga, em benefício do traficante, né? Em benefício do fabricante.
posso fazer uma parte? À vontade. Nas oportunidades que a gente teve de debater esse assunto com alunos do ensino médio, a questão que me parece que foge um pouco do jovem é que o fato do uso da droga não está isolado na questão dele estar usando o entorpecente. Isso vai muito além, Carlinhos. A compra do entorpecente, ele gera todas as engrenagens do crime, né? E geram as engrenagens que criam as maiores aflições na sociedade hoje, junto ao tráfico de entorpecente, que é promovido por aquele que vai lá inocentemente, usuário causal de final de semana, enfim, vai lá, compra a droga. Ele está patrocinando o tráfico de armas, o sequestro, ele está fazendo parte desse mundo. É isso que precisa ser compreendido pela sociedade. E combatido. Exatamente. Aí se fala, não, mas uma forma de se fazer o controle disso seria a legalização da droga. Porque o Estado faria o controle e o comércio. Isso é uma falácia. Poderia se criar um mix de coisas aí para se tentar ter um maior controle sobre o usuário, etc. Agora, tem que se pensar também que o usuário ele tem que ser tratado, a família tem que ser tratada, Carlos Henrique. O problema do viciado não acaba nele mesmo. Os familiares são dependentes junto com o usuário. E isso causa uma devastação social imensa. Hoje nós já estamos, inclusive, eu gostaria de cumprimentar a dona Margarida, não sei se ela está assistindo ou não, mas ela trouxe em pauta no Consegue uma questão muito preocupante, que cada vez mais nós observaremos. São crianças que estão nascendo já dependentes. São bebês que estão tendo crise de abstinência na maternidade. Isso é um horror. São filhos de usuários de crack, de maconha, de cocaína, de álcool, enfim, que traz uma síndrome própria. Agora, imagine só o futuro dessas crianças. Nós precisamos pensar com urgência como agir, como que o aparelho público pode estar atuando, não só lá na repressão, porque não vai adiantar nós prendermos cada vez mais cedo o cidadão. Não vai adiantar. O que vai adiantar é nós encontrarmos a solução no início do problema. É caro, mas é a única forma. Eu sei que é uma utopia, mas eu acredito ainda que um dia nós extirparemos os fabricantes. Doutor, o Roger quer falar com o senhor. Carlos Henrique, doutor, a gente tem mais uma pergunta aqui pelo telefone, agora é do Carlão, do Anacondas Motoclube. Boa noite, Carlão. Boa noite, Carlão, está ouvindo? Pode fazer a sua pergunta? Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Opa, boa noite. Estou aqui parabenizando o nosso amigo, irmão. Fazer minha pergunta? Está ouvindo eu aí? Ao vivo? Está ao vivo. Eu quero parabenizar o Carlos Henrique, meu irmão, de coração aí, ao delegado, né, que está aí, ao doutor... Caiu a ligação. Doutor Henrique, doutor Rodrigo, desculpa, né? Trocou o nome. Que também é o nosso irmão, que eu estou sabendo, e ele faz um grande trabalho em Serra Negra, que eu sei, um homem idôneo, que trata a lei pela lei mesmo, né? E eu estou aqui gostando do programa, e o Carlos Henrique está na linha certa mesmo, levando aí o pessoal para saber um pouco mais do doutor delegado aí, do que pode ser feito para melhorar um pouco mais Serra Negra, tirando o pessoal das drogas, da confusão aqui por Serra Negra. Vai endireitar muito e já endireitou, desde quando ele está em Serra Negra, eu estou sabendo. Muito obrigado por vocês estarem aí. Carlos Henrique está no caminho certo. Irmão, que precisar, doutor Obrigado. Rodrigo, que precisar da gente, a gente vai estar aí entre colunas para dar toda essa força para vocês. Muito obrigado, Carlos. Obrigado.
Bacana, esse foi o Carlão. E aqui por e-mail também, a Isabela mandou um comentário aqui. Gostaria de agradecer como cidadã, esposa e companheira a oportunidade de elucidação de dúvidas tão frequentes em nossas vidas, em nome de seus familiares que acompanham essa estreia tão importante de informações valiosas. Parabéns a todos, o programa está de altíssimo nível, Isabela. Muito obrigado, Bela. Essa é a querida corregedora, um beijo bem grande no coração, Isabela. Eu chamo ela de gorda, embora ela não seja, e ela me chama de gorda, embora eu seja. Muito bom. Mas, doutor Rodrigo, eu estou um pouco impressionado, que eu não imaginei que nós daríamos tanto trabalho ao departamento técnico. Fico feliz. Fico feliz também, estou muito contente. Quando eu digo Papai no céu existe e nos protege, existe. Tá? Eu acredito muito que o que nós colhemos é resultado do que a gente vem plantando. Tá? Então, eu digo aqui hoje, a sua presença é a prova viva disso, de que nós temos aqui Roger Lemos, Carlos Alberto Salomão, Kiko de Oliveira, a boa colheita, porque isso é o fruto e o resultado do que nós estamos plantando aí há muito tempo. Doutor Rodrigo, antes de encerrarmos o programa, porque gentilmente o nosso diretor nos deu um tempinho a mais, tá? Eu gostaria de fazer uma última pergunta antes que o Roger, o Carlos e o Carlos Alberto Salomão, o Chicão e o Kiko de Oliveira fizessem as considerações, né? Em qual período pode ser notado um aumento de criminalidade em Serra Negra? Depende do tipo de crime, Carlos Henrique. A criminalidade que mais choca, ela normalmente ocorre fora da sazonalidade. Ocorre quando a região está sofrendo do mesmo problema, né? Que a gente costuma dizer que a região está sob ataque. Então são os crimes de roubo, a residências, a comércio. Isso não tem muito os meses que acontecem, não. Acontecem eventualmente em determinado período e permanece até haver uma reorganização das forças públicas e policiais no ataque a isso e depois consegue se apaziguar novamente. Não existe. Os furtos, eles acabam aumentando nessa época de feriados e férias, enfim. O crime contra o patrimônio, em geral, sem a violência, o próprio estelionato, nessa época se acentua um pouco mais. Mas foi como eu disse anteriormente, essa sazonalidade, ela às vezes engana o profissional de segurança. Às vezes a gente acha que vai lidar com determinado tipo de delito, a gente procura focar mais nesse sentido, observar aqueles elementos que têm maior atuação em determinados tipos de crime e efetivamente não ocorre um outro tipo de delito. Então é difícil falar, mas nessa época basicamente o estelionato e o furto são realmente mais recente. Tá. E Deus? Olha, Carlos Henrique, Deus é a consciência de tudo, né? Deus é a parcela única de tudo. É o caminho ao qual se pretende chegar. Eu procuro estar conectado ao Criador o máximo de tempo possível. Eu procuro buscar a inspiração divina, embora muitas vezes eu esteja tão distante dela, a maior parte do tempo. Nas decisões familiares, nas decisões profissionais, como ser imperfeito, ainda não capaz de compreender essa grandeza, só capaz de observar os seus atributos, né, que torna ele, não ele distante de mim, mas eu distante dele, né? Deus para mim é o porto seguro. Deus é aquele com o qual eu me ligo, estou aprendendo a me ligar a ele nos momentos de felicidade também, porque normalmente a gente o busca nas dificuldades. Enfim, quando Deus é um estado de consciência geral que nos abrange. Eu recentemente, eu sou cristão, não me atenho a nenhuma denominação, tá?
Mas recentemente, passando por uma pequena cidade, eu parei e entrei num templo, numa igreja, né? E fiz a seguinte colocação. Falei, bom, eu costumo chamar Deus de barbudo, com muito respeito, né? Que é uma simbologia antiga. Tudo. Eu disse, eu estou aqui para agradecer, não vim pedir nada, né? E hoje, mais uma vez, eu não quero pedir, eu quero agradecer tudo que eu tenho recebido, principalmente hoje com esse programa. Roger, antes de nós encerrarmos aqui, antes que o doutor faça as suas considerações, parece que tem mais uma impressão. O que a técnica diz? Nós vamos passar todas as perguntas, vamos fechar esse programa hoje. Não, sim, bom, o web espectadores, a informação da técnica, aqui não temos condição de passar, depois eu entrego as perguntas. Exatamente, é o que eu ia falar para você. Que ele vai responder. O programa foi tamanho sucesso que está chegando aqui sem parar pergunta para o delegado, enfim, a gente vai juntar todas elas e encaminhar, dar nas mãos deles, com certeza ele vai olhar, se possível responder. Bom, Carlos Henrique, eu queria parabenizar você, parabenizar toda a nossa equipe aqui, a nossa pequena, modesta, mas aguerrida equipe aqui da Infinity TV. É muito diferente dirigir um programa do que apresentar um programa. Eu estou tendo essa experiência diferente. Já foi um grande desafio receber o convite de apresentar um programa e agora dirigir está sendo um outro desafio também, mas muito bacana e muito validoso. Enfim, parabenizar pela belíssima entrevista, parabenizar o Dr. Rodrigo pelo belíssimo trabalho que ele desempenha aqui em Serra Negra. A gente já conhece há 5 anos aí, a gente já conhece desde Lindóia. Enfim, e continuar sempre aí que a gente está junto. Carlos Alberto Salomão, o Chicão. Gostaria também de agradecer a presença do Dr. Rodrigo, dizer que é uma satisfação enorme, né? E ao Carlos Henrique dizer que o programa ao vivo estreou aí com o pé direito. A minha pergunta vai ficar para um próximo programa então, viu, doutor? A próxima vez que o senhor retornar aqui, já vai pensando nela. Eu ouvi uma vez um delegado, um juiz federal, né? Um juiz de direito, dizer que foi falado das drogas, né? O grande mal aí hoje, eu acho que assola o mundo. Ele disse que no Brasil a polícia pode subir 500 vezes o morro, a polícia pode fazer 1000 barreiras por dia, pode fazer qualquer medida aí preventiva para se conter aí o avanço das drogas. E ele falou que o problema das drogas está nas fronteiras, as fronteiras do nosso país. O governo não investe nas fronteiras por onde a droga passa. Fica aí a pergunta, né? Mais um comentário também que esse juiz aí fez algum tempo atrás. Do mais, uma boa noite a todos e agradecer mais uma vez a presença e o belíssimo programa. Meu supervisor geral e diretor, Kiko de Oliveira, por favor. Bom, só queria parabenizar a todos por esse programa, que de fato foi um sucesso. Cheguei a alguns momentos aqui a ficar emocionado, porque você sabe, para mim isso é como se fosse uma criança que está nascendo, um filho que está nascendo. O filho é seu. E porque a gente faz as coisas, antes de mais nada, pensando na realização pessoal. A gente não coloca em nenhum momento o sucesso financeiro. Se ele vier, é consequência, né? Antes de mais nada, em tudo que eu faço na minha vida, eu faço com amor e com vontade. E está aqui a prova disso, que hoje o programa de hoje foi esse sucesso imenso, né? Tenho certeza que ele vai repercutir e muito aí, porque vai ficar gravado e as pessoas vão poder assistir depois. Muito obrigado. Eu que agradeço. Doutor Rodrigo, mais uma vez, em nome da Infinity TV, dos web espectadores, de toda a equipe, que sem ele seria impossível de eu estar aqui e poder fazer esse programa, agradecer sua presença. Eu fiquei muito feliz como pessoa, contente como apresentador, como profissional, e agradecer a sua boa vontade, porque eu sei que o delegado está de férias. Tá? Ele interrompeu as férias, veio da cidade dele, sabe, nos prestigiar e prestigiar a vocês que aí estão.
gostaria que o senhor fizesse as suas considerações e fique à vontade. Carlos Henrique, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Como delegado de polícia, mesmo de férias, a gente tem a parcela de contribuição da gente também como cidadão, e eu estou aqui como cidadão também, e posso lhe garantir que, como apresentador, o senhor se saiu extremamente bem. Eu agradeço. Eu fiquei muito impressionado com a desenvoltura, com a qualidade, com o tipo de harmonia da equipe, como tudo vem acontecendo. Eu costumo brincar que, como delegado, a gente vive um programa ao vivo, é meio complicado, porque se não houver um filtro, muitas vezes, se torna difícil da condução, por não se compreender direito as coisas. É uma qualidade imensa, eu tenho certeza que essa equipe dará conta de transformar isso no sucesso que já está se demonstrando ser. Eu gostaria também de agradecer a minha família, a Isabela, o Felipe, que tantas vezes tem que compreender os natais que nós temos que passar em ausentes, casa, né? Ausentes, pelos feriados que nós temos que estar em casa. Eles procuram compreender isso, são meus grandes parceiros, são meus companheiros, e seria tudo muito mais difícil se eu não os tivesse em minha vida. Eu queria também, eu não sei se meu irmão vai estar assistindo ou não, mas nasceu meu sobrinho Benjamin, e deve ser o pai mais fresco do estado. Parabéns ao pai e ao Benjamin. E seja bem-vindo ao mundo. Também, que venceu uma doença, eu não tenho por que não dizê-lo publicamente, porque é até um exemplo da forma com que ele venceu um câncer de próstata. Muito bom. Com uma elevação de espírito, com uma disposição em se curar, que é um exemplo para todos nós. E fica a comprovação de que, se a gente acreditar efetivamente nas coisas e acreditar no que a gente faz, as coisas funcionam bem e dão certo com certeza. Eu aprendi há muito tempo na minha vida, de uma pessoa muito simples, que ele dizia o seguinte: Carlos Henrique, tudo que você fizer, faça bem feito, o melhor possível, e uma vez só. Vai demorar menos tempo e o resultado vai ser excelente. Mais uma vez, doutor Rodrigo, obrigado. Obrigado a Isabela por permitir que ele se ausentasse, né? Quero agradecer também a minha esposa Vânia pelo apoio, pelo carinho, agradecer a minha filha Letícia, que tem sido uma companheiria danada, viu? Uma grande companheira. E muito bem, o Vitor, que está lá com ela, a família do Vitor. Mais uma vez, meus amigos e companheiros aqui da equipe, eu agradeço a Deus pela oportunidade de ser útil. E o resultado desse programa me surpreendeu. Realmente, doutor, eu não imaginei que nós teríamos a audiência que nós estamos tendo. Os e-mails que eu recebi, os telefonemas que eu recebi, dos mais variados países. Isso me alegra muito, como brasileiro principalmente, porque quem convive comigo sabe como eu sou patriota. Basta ver aí, né, a logomarca do nosso programa, criado aí pelo Carlos Alberto Solomão e o filho do Kiko, né, que agora, desculpe, esqueci o nome. Tem 250 filhos, então fica complicado lembrar de tanto nome, que esse monte de filho que esse rapaz faz, né? Espero que crie direito e dê boa formação, para que o doutor não tenha que ter trabalho depois lá, né? Aí não vai dar certo. Gente, muito obrigado, tenham uma noite excelente, fiquem com Deus, que Deus os abençoe como tem nos abençoado, e até o próximo programa.